E aí, cientistas? Eu sou a Marie Lavoisier. E eu, o Albert Newton. E hoje a gente vai falar sobre como ter relações em equilíbrio para que possamos reduzir as desigualdades. E aí, cientistas? Sabe de uma coisa? Um negócio que eu fico muito ligado é quando sai alguma pesquisa sobre a concentração de renda no mundo. Porque é um negócio que me preocupa bastante. Isso porque o nosso mundo é muito desigual. Os países mais ricos, eles mantêm mais de 48% da renda de trabalho. E olha que eles não são nem 10% do total. E todos esses dados vêm lá da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Mas ainda assim é muita desproporção, né? Todo mundo precisa de dinheiro para viver e para manter coisas básicas, como a saúde, a alimentação e a moradia. É que são alguns direitos, né? E é por isso que a ONU tem mais um desafio. Sabe, mais complexo que falar sobre desigualdade é falar de igualdade mesmo. Nossa, é verdade, né? É quem esquece disso e fica preocupado com coisas simples, tipo estudar eletronegatividade para prova de química. Não, mas isso é fácil. Pega o livro aí que eu te ajudo a estudar. Então tá bom. Ó, vamos estudar aqui. Já estava até vendo que a eletronegatividade ela tem a ver com equilíbrio. Mas tem a ver com os elétrons também, que são as cargas negativas dos átomos. É isso aí. Esses elétrons são atraídos pelo núcleo dos átomos, que depois vão formar ligações químicas. Olha só. As ligações químicas são divididas em 3 tipos: as iônicas, as metálicas e as covalentes. As iônicas ocorrem entre metais e ametais. Os metais possuem tendência de perder seus elétrons da camada de valência para atingir estabilidade, tornando-se assim íons positivos, chamados de cátions. Já os ametais acabam recebendo esses elétrons, tornando-se íons negativos, conhecidos como ânions. Devido a cargas opostas dos íons, haverá uma atração entre eles, dando origem à ligação iônica. Já as ligações metálicas só ocorrem entre metais. Os seus elétrons lá da camada de valência saem dela e o átomo se torna um cátion. E esses elétrons se movem livremente pelo metal, formando o que chamamos de mar de elétrons. Nas ligações covalentes, ocorre o compartilhamento de elétrons que estão na camada de valência dos átomos, que vão se unir para formar uma molécula. Para essa ligação, é importante saber a eletronegatividade de cada elemento, porque ela define a força de atração dos elétrons. Mas sabe o que eu ainda não consegui entender? Como que a gente sabe qual é a eletronegatividade de cada elemento? Deixa isso com o gênio Linus Pauling. Ele é o pai da ligação química. Foi ele que conseguiu explicar como os elétrons estão distribuídos nas camadas ao redor do átomo. O diagrama energético de Linus Pauling é uma ferramenta alternativa que mostra a distribuição dos elétrons ao longo das camadas atômicas, em termos de energia do elétron. Atualmente, para os elementos químicos que existem, são exigidas 7 camadas atômicas. Dentro destas camadas, existem as subcamadas, também chamados de subníveis energéticos. Cada camada atômica comporta determinado número de subníveis. Dentro desses subníveis estão os elétrons. Ao fazer a distribuição eletrônica, a gente consegue uma avaliação do raio atômico, que é definido como a distância entre o núcleo do átomo até o limite de sua camada de valência. Portanto, quanto maior o número de camadas, maior é o raio. Tá bom, mas aonde que entra a eletronegatividade nisso? Não, aí é que tá. O Pauling estudou os elementos da tabela periódica e ele descobriu que existe uma relação entre o raio atômico e a eletronegatividade. É só olhar a tabela periódica. Os elementos que têm raio pequeno apresentam elétrons mais perto do núcleo, então atraem eles com mais facilidade. É por isso que eles são mais eletronegativos. Mas para a gente saber quais elementos são mais eletronegativos, a gente tem que observar a fila de eletronegatividade, do mais para o menos eletronegativo. Mas não se preocupe, é fácil. É só guardar essa frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ah tá, agora sim eu entendi. É porque a química tem mesmo esses conceitos para explicar a atração dos átomos. Tudo para que eles fiquem com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada dos átomos. É a famosa regra do octeto, sabe? E com isso os átomos ficam mais estáveis, o que tem tudo a ver com equilíbrio. Então,
pronto pra química. Mas eu tava vendo que a física também tem um conceito pra isso, que é a hidrostática, que não é só água parada não. Tem a ver com os fluidos, os líquidos e os gases, que estão em seu repouso. Os fluidos têm 3 propriedades muito importantes. A densidade faz a relação entre a quantidade de matéria e o volume do fluido. Já a pressão mede a força que o fluido exerce sobre uma área de superfície. A lei de Stevens vai mostrar como a altura influencia nesta pressão. Olha o cálculo. A pressão será igual à pressão atmosférica mais a multiplicação entre densidade, aceleração da gravidade e altura. É o que ocorre com a caixa d'água. Dependendo da distância dessa caixa para a saída da água, a pressão será diferente. O empuxo é a força exercida sobre os corpos imersos em fluidos. Lembra lá o famoso princípio de Arquimedes, com a experiência dele em uma banheira cheia de água? Então, o empuxo será igual à multiplicação entre densidade, aceleração da gravidade e o volume da parte que foi submersa, que é igual, vejam só, ao volume do fluido que foi deslocado. A partir desse cálculo, a gente consegue saber se o corpo vai flutuar, afundar ou ficar em equilíbrio no fluido. É, ponto pra física também. E agora deu pra perceber como o equilíbrio se encaixa nas ciências. Mas a gente ainda não tem uma fórmula pra acabar com a desigualdade social. Nossa, é verdade, né? Mas e aí, cientistas? Bora pensar em alguma solução pra diminuir a desigualdade do mundo? E se você quiser ver esse vídeo de novo, a gente tá lá no Futura Play. Tchau! Falou, gente! Muito obrigado, viu? Agora sim eu consegui entender. Mas eu vou dar mais uma revisada aqui, beleza? E eu vou andar de bicicleta com a Lara, tá? Tá bom. Tchau! Falou.